Salve, galera. E aí? Como é que vocês estão? Pra não perder o costume. Como é que foi a semana aí? Falaram que é meu bordão, né? Mas enfim, hoje aqui a gente tá nesse vídeo, não é uma aula, tá? Hoje é só pra gente passar as diretrizes do nosso projeto. Lembrando que o projeto, assim como eu coloquei lá no grupo, ele não pertence à grade do Let's Dev. É por fora ali, é um bônus pra quem se interessou, entendeu? Que eu acho que a nossa grade foi muito curta para back-end, foi muito corrida. Então, eu me sinto no dever de preparar quem realmente quer trabalhar com back-end ali. Ah, porque eu tive pessoas que me ajudaram quando estava começando, então é minha chance de retribuir ali também. Vou deixar aberto aqui também para quem cair de paraquedas nesse vídeo no YouTube e tiver interesse em seguir também, possa seguir, uma boa. Então, se você caiu de paraquedas e pretende seguir o projeto também, pode deixar nos comentários. E é isso, vamos seguir em frente. Espero que todos vocês tenham conseguido ali finalizar as aulas. Esse é um dos motivos para não ter passado o projeto até então. Só pretendia passar o projeto para vocês semana que vem, tanto para dar tempo de todo mundo se habituar, tipo, finalizar as aulas, conseguir dar aquela descansada e chegar zero bala para o projeto, tá? Vai ser um pouco diferente do que vocês devem ter visto na internet, do que vocês podem estar acostumados ali. É mais similar ao dia a dia mesmo, é mais similar ao papel de um dev no dia a dia e no trabalho, tá? Eu não vou estar mastigando o que vocês precisam fazer, vocês vão precisar pensar nas coisas básicas ali que precisam ser feitas. Só vou passar, digamos que, alguns requisitos da aplicação ali, ou da regra de negócio, ou como preferirem chamar. Meu fone tá caindo. Então, vamos lá, gente. Como vocês devem estar vendo aqui já, minha telinha, vai ser uma página no Notion, tá? Eu só vou compartilhar com quem teve interesse essa página, via e-mail, tá? Então, criem contas no Notion, senão vocês não vão conseguir acessar isso. Ah, vou estar pegando pelos e-mails daquela lista de presença do Let's Dev, tá? Mas de qualquer forma, eu vou passar lá no grupo os e-mails que eu dei acesso, beleza? Então, vamos seguir em frente. Instruções gerais de projeto. Isso daqui não são as instruções da construção do projeto, da rota do projeto. São instruções do projeto geral, não são das rotas, não são técnicas, né? Então, introdução ao projeto. O projeto vai ser ministrado por conta única e exclusiva do professor Lucas Serra. Euzinho, tamo junto. Não é obrigatório participar, não é obrigatório entregar. Então, só quem vai participar é quem demonstrou interesse lá, quem me chamou do PV. Ah, e se algum de vocês quiser desistir no meio do projeto, pode desistir, uma boa. O interesse é único e exclusivamente de cada um de vocês aí que está assistindo isso. Se quiserem desistir, desistam. Não indico, obviamente. Indico a quem teve interesse que vá até o fim, mesmo que esteja complicado, mesmo que que a compreensão não esteja tão boa inicialmente. Persistam, resistam, que vai dar frutos, tá? De qualquer forma, esse projeto não tem vínculo com a grade ou com o programa do Let's Dev, beleza? O tempo estimado para a entrega desse projeto é de um mês, porém, a duração vai ser indeterminada, tá? Até que todos tenham finalizado. Então, é um projeto individual, porém também em grupo. Então, se você entregar o projeto em uma semana, você vai ficar até o fim, até que todos tenham entregado, porque o seu papel também é ajudar o seu colega que ainda não entregou e que talvez tenha menos experiência que você e que está tendo menos compreensão que você. Então, um dos seus deveres como dev também é esse, no dia a dia, ajudar quem tem menos experiência. As empresas têm um grande déficit de profissionais e muitas vezes um pouquinho de experiência que você tem, um pouquinho de conhecimento que você tem, pode ajudar aquele estagiário ou aquele júnior que entrou e está com uma bomba na mão para resolver. Então, compartilhar ideias, compartilhar soluções também faz parte do processo de aprendizado, é ensinando o que você aprende. Ah, seguindo o baile aqui. O encontro semanal aos domingos, às 15 horas. Por que aos domingos? Porque eu não tenho tempo durante a semana. Ainda mais não sendo pago para isso. Então, eu espero a compreensão de todos. Espero que vocês possam, domingo da tarde. Domingo geralmente é aquele dia que a gente tira para descanso e tudo mais. Sim, vai ser um sacrifício para cada um de vocês, um pouco para mim também. E espero que vocês colaborem e que todos estejam nos domingos. O objetivo é code review, um formato de code review, né? A gente chama de evaluation, no caso é uma avaliação no formato da 42, tá? Como eu já falei para vocês, eu estudo na 42, de São Paulo especificamente.
42 é a maior escola de programação do mundo. Ah, ela ensina engenharia de software, só que na prática, é um currículo baseado em projetos. Então, muito desse projeto aqui que vocês vão ver, se algum de vocês virem entrar no 42, vocês vão entender a filosofia que existe por trás desse projeto aqui. De não passar mastigado, de fazer com que cada um de vocês busque. E caso exista algum problema, vocês vão ter uma equipe para auxiliar. Qual é a equipe? As pessoas que também estão buscando conhecimento junto com vocês ali. E os code reviews, as avaliações, as evaluations vão servir para isso. A gente não tem uma ordem de avaliações, nenhum de vocês vai saber quando é a vez de fazer avaliação, todos vocês precisam estar preparados com o que vocês desenvolveram até então. Não é obrigatório, para fazer avaliação tem que ter desenvolvido 2 módulos pelo menos. Não. Se você só fez metade de um módulo, não tem problema, dá para fazer avaliação. O que importa não é o quanto você desenvolveu, nem o quão bom está aquilo, o quão performático está aquilo. O que importa é a compreensão sua do que você escreveu. Então é isso que vai estar sendo avaliado no fim das contas. Se a gente vê que tem pouco conteúdo para fazer evaluation, a gente pode fazer 2 no mesmo dia. Sorteio outra pessoa, a gente segue na evaluation também. Então, deixei alguns pormenores aqui. Na evaluation, quem está sendo avaliado tem por obrigação de explicar cada mínimo detalhe da lógica do seu código. Sim, você tem que saber o que está sendo feito. Não pode ser cópia, não pode ser, fiz assim porque dá certo. Não. Você tem que saber o que está sendo feito. Não me importa com quanto você fez, não me importa com quanto bom está aquilo, o quão performático está aquilo. A única coisa que importa é a sua compreensão do que você fez. O objetivo é simular um ambiente real de desenvolvimento colaborativo. E ao final, cada avaliador deve dar uma nota de 1 a 5, sim, ao vivo, sim, na call, e descrever o porquê daquela nota. Então, se o cara, você percebe que o nível de código dele, o nível da compreensão dele do código, do avaliado, no caso, não tá tão boa, você vai dar uma nota baixa. Você vai falar, cara, eu daria nota 2 porque o Fernando não soube explicar aquele ponto ali, eu acho que aquele ponto era muito importante. Ou sei lá, cara, eu poderia dar nota 5, mas nesse caso eu vou dar nota 4 porque eu acho que o Fernando ele poderia melhorar a nomenclatura dessas variáveis, não tá tão legal, não ficou tão compreensivo para mim assim de cara. Então, esse seria um ponto de melhora que eu daria para ele. Um exemplo, gente, para vocês entenderem do que se trata. Essas evaluations, elas vêm muito para trazer aquele mito e aquele medo que a gente tem de errar, né? É errando que a gente aprende, pessoal. E principalmente quando você explica o seu código para alguém, muitas vezes você mesmo vai encontrar os seus erros naquele código, né? É aquele famoso baixinho de borracha que o pessoal chama. No caso, vão ser os patos de borracha, vão ser outras pessoas que também estão desenvolvendo aquele projeto e vão estar avaliando o seu código, aprendendo com o seu código, pegando suas soluções e aplicando nos códigos dele e ao mesmo tempo te ajudando com possíveis soluções que eles já aplicaram nos seus próprios códigos, entendeu? Então é um ganha-ganha de todos os lados. É muito bom, mas para isso todo mundo precisa participar sem medo. Eu entendo que na primeira, talvez na segunda vez, o pessoal vai sentir um medo assim de falar alguma coisa errada. Normal, o nosso sistema educacional no Brasil nos ensina isso, né? Que é errado estar errado, quando na verdade não, é errando que você aprende. Então, quanto mais errado você tá e mais você expressa o seu erro, melhor para você é, porque você tem chances de saber que aquilo tá errado e melhorar. Senão, não existe melhora. Então, vamos seguir em frente. Passando a introdução ao projeto, né, da parte mais conceitual, vamos para as instruções do desenvolvimento do projeto. O projeto ele vai ser separado por módulos, tá? Logo mais abaixo eu vou mostrar para vocês. Ele deve ser utilizado no projeto a seguinte stack, né? Stack, quando a gente fala stack, a gente está se referindo a um conjunto de tecnologias que deve ser utilizado, tá? No caso, Node.js, que é a nossa plataforma de desenvolvimento ali, com o framework, desenvolvimento em JavaScript, óbvio, com o framework Express.js, tá? Que é um framework para se utilizar nessa plataforma de desenvolvimento com JavaScript, que é o Node.js, e o TypeScript, que é um superset do JavaScript, tá? A aplicação deve estar containerizada em Docker, tá? Vou liberar uma aula de Docker, mais tarde eu vou falar aqui sobre isso também. E o que eu quero dizer isso? Você deve ter uma aplicação dentro de um container do Docker e o banco de dados dentro de outro container do Docker, beleza? Se você tiver dificuldades com o banco de dados ou para colocar a aplicação no container, isso pode ser relevado, porém, vai ter que ter uma boa justificativa, beleza? Deve ser utilizado o Prisma ORM para comunicação com o banco de dados. O banco de dados deve ser um Postgres, tá? E a biblioteca
para utilizar nas lógicas de tempo que vão requerer na aplicação, vão ser requeridas na aplicação, é a biblioteca Day.js, tá? Que é muito utilizada no mercado hoje para lógicas de tempo. A aplicação deve ser desenvolvida inteiramente em inglês, dentro do código, tá? Deve ser utilizado o padrão Camel Case para variáveis. Camel Case é quando você tem a primeira letra maiúscula das frases. Lembrando que, vou deixar até um detalhe aqui, ó. Viu como o code review é bom? A primeira letra deve estar em minúsculo. Então, vou deixar também um exemplo. Dá um exemplo de variável aí, gente. Vamos ver. Created user. Pronto. Esse é o exemplo de variável. Então, vou até deixar aqui. Const created user. Pronto. Isso é um exemplo de variável. Opa, faltou o C aqui. Esse é um exemplo de variável. No caso, usuário criado, igual, e aí você coloca o nome da variável. Vou deixar o exemplo aqui também. Igual, await, blá, blá, blá. Ótimo. Então, a gente já sabe que a gente tem que utilizar essas tecnologias aqui. A gente tem que utilizar, obrigatoriamente, essa biblioteca para lidar com as lógicas de tempo. Não quero que vocês construam as funções de lógica de tempo na mão, tá? É para utilizar as funções da biblioteca, tá? Criar providers com aquela biblioteca, enfim. Se virem, procurem no Google. Agora, partindo para as dicas iniciais no desenvolvimento do projeto. Comece pelo básico, comece pelo que a gente já fez no Let's Code, né? Dê uma pescada, se necessário, dê um Ctrl+C, Ctrl+V, não tem problema, tá? Mas evite fazer isso, só em último caso. E o ideal, como deixei aqui, é você codar tudo novamente. Em vez de chegar ali, dar um Ctrl+C, dar um Ctrl+V, você deixa a tela lado a lado com o projeto anterior e o novo projeto, e você vai copiando, literalmente olhando e escrevendo. Não tem problema. O objetivo é você tentar entender o que você está fazendo, sacou? Como a gente falou ali no primeiro tópico, não adianta entregar sem saber o que está sendo feito. Eu não me importo com o quanto foi feito, não me importo com o quão bom aquilo é, não me importo com a performance que tem ali. O que importa é, você está entendendo o que está fazendo? Se sim, segue em frente. Se não, pede ajuda aos universitários, beleza? Ó, não importa o quão complicado pareça, no fim, você vai estar dominando tudo. Eu garanto isso. Eu lhe garanto isso. Você finalizar o projeto, você vai estar dominando tudo que foi feito ali. Se você sentir dificuldade, basta acionar o grupo. Não tem segredo. As outras pessoas que estão ali estão no mesmo barco que você. Se eles não conseguirem te ajudar, eu vou conseguir ajudar. Então, não tem como você não aprender. É impossível. É um cheque que vai bater, entendeu? Imagina que, sei lá, o Elon Musk te deu um cheque em branco. Vai bater, cara. Não tem segredo, não tem como bater lá e tá sem fundo, é impossível, entendeu? É só você fazer a sua parte. Faça o seu, faz certo, que dá certo. Sem segredo. Seu melhor aliado, além dos outros devs que também estão desenvolvendo a aplicação, é o Google e o YouTube. Por que que eu escolhi esse stack de tecnologias, especificamente o Prisma, especificamente o Docker, especificamente o Postgres, especificamente o Day.js? Porque tudo isso você consegue encontrar muito facilmente na internet. Você consegue encontrar vários, inúmeros tutoriais sobre isso. Então, depende única e exclusivamente de você, da sua sede de busca, do seu nível de autodidatismo, né? De você ir atrás, de você procurar e fazer acontecer, beleza? Tópico 4, requisitos de desenvolvimento. Como requisito de desenvolvimento, vou deixar aqui 3 aulas. A aula de ambiente de desenvolvimento. Sim, vocês vão precisar do WSL e o Docker, tá? Tá nessa aula aqui também a instalação do Docker. No finalzinho da aula eu não consegui abrir o Docker, porque depois que você instala o Docker, você tem que deslogar ou reiniciar o seu PC, tá? Ou deslogar da sua conta de usuário no PC e logar de novo, ou reiniciar o PC. Você precisa fazer um dos dois. Vou deixar a aula de Docker, utilizando aquela aplicação que a gente desenvolveu no Let's Dev, containerizando ela, beleza? E vou passar aqui também, deixar aqui também uma aula de testes automatizados, certo? Tá, eu não deixei aqui, eu acho. Eu não deixei aqui. Então, vamos colocar mais uma instrução aqui do projeto.
Todos os services devem conter seus respectivos testes unitários. Mais uma regra para desenvolvimento da aplicação ali. Então, vou deixar também uma aula de testes unitários. Provavelmente na aula eu vou deixar também um exemplo de teste de integração, mas eles não vão ser obrigatórios, tá? Somente os testes unitários. Se vocês quiserem, tiverem tempo para aplicar os testes de integração nos controllers da aplicação, ótimo. Se não, só faz o básico ali, que são os testes unitários, sem segredo. Deixei aqui no tópico 5 o histórico de aulas do Let's Dev, que eu achei uma merda. Essa gravação do Microsoft Teams é um cocô, cara. Fica muito ruim a resolução, não curti. Ficou bem ruim. Mas enfim, tá ali para quem tiver muita dificuldade e quiser rever as aulas, né? Estão ali. E agora partimos para as instruções de desenvolvimento do projeto. Então a gente tem no tópico 1 o nosso módulo 1, que é o módulo de contas. Então basicamente aqui é o que deve ter no módulo de contas. O módulo de contas, a gente deve ter um CRUD de usuário, tá? Basicamente é o que a gente fez na aplicação do Let's Dev. Deem a cara de vocês, utilizem variáveis com o nome de vocês, não deem Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Utilizem a criatividade, façam de maneiras diferentes, vejam o que dá para melhorar, quais seções de erros dá para criar ali. Deve conter autenticação simples com o JWT, mesma coisa que a gente fez lá. Novamente, façam a maneira de vocês, não copiem, tá? Utilizem nomes diferentes de variáveis, qualquer modificaçãozinha é válida. Deve conter uma rota de logout, a gente também fez no NetStep. Deve conter uma rota de alteração de senha, isso a gente não fez, mas a gente fez lá uma rota de update dentro do CRUD. Então, eu acredito que vai ser simples para vocês modificarem e pensarem no fluxo dessa rota de update, o que deve ser avaliado na hora de fazer esse reset de senha, né, essa alteração de senha. E aqui, uma regra de negócio, não deve ser possível alterar a senha da rota de update do usuário. Então, você vai ter uma rota específica de alteração de senha do usuário, porém, essa alteração de senha não vai poder ser feita no update do usuário, você vai ter uma rota específica para isso. Ou seja, é uma regra que tem que ser validada aqui. Se o usuário está tentando passar a senha para ser alterada na rota de update, não pode, você não deve permitir. Como você vai fazer, Como você vai fazer isso? Não faço a mínima ideia. Se vira. Rota para dar permissão de admin. Perfeito. O seu usuário vai poder ser um admin ou não na aplicação. Você tem que ter uma rota para poder dar um admin para ele, beleza? Só que para poder acessar essa rota, você já precisa ser um admin. Como essa situação vai ser contornada? Não sei. Se virem novamente. Pensem na aplicação. Rota para buscar todos os usuários. A gente precisa ter uma rota que liste todos os usuários da aplicação. Porém, apenas admins podem listar todos os usuários da aplicação. Como vocês vão validar isso? Se virem. Tá, vou dar um spoiler. Vocês vão criar um middleware para isso. Assim como a gente tem um middleware para verificar a autenticação, se o usuário está autenticado ou não, vocês vão criar um middleware para verificar se o usuário é admin ou não. E vão passar esse middleware depois da autenticação. É como se fosse uma segunda etapa de autenticação ali em cada rota, beleza? Cada rota que necessite dessa autenticação a mais, né? Vamos para o módulo 2, que é o Bookstore, tá? O Bookstore é uma livraria, então automaticamente um usuário que criar uma livraria deve se tornar um usuário admin, tá? Da livraria, o que eu quero de vocês? Que vocês criem um CRUD da livraria, beleza? Somente admins podem executar as opções de update e delete. Qualquer um pode criar uma nova livraria e qualquer um pode ler as informações da livraria que já existe. Fechou? Módulo 3, livros, tá? E aqui no livraria tem alguns detalhes a mais que eu não vou colocar aqui, porque quem tem que pensar na aplicação são vocês, eu não vou deixar mastigado. Na vida real vocês não vão ter mastigado. Na vida real vocês nem vão ter isso aqui, vocês vão ter que pensar nisso daqui, entendeu? Então isso daqui é só um handicap, tá? Por exemplo, na livraria, como já foi dito, vocês vão ter que setar se o usuário é admin ou não. Porém, o usuário ele pode ser admin da livraria que ele criou, tá? Das outras não. Então, como vocês vão resolver isso? Se virem, não sei. Usem a criatividade.
Se não conseguirem utilizar a criatividade, pede ajuda no grupo. Se ninguém do grupo souber, a gente resolve no encontro de domingo, no nosso Code Review. Eu ajudo vocês, a gente cola ao vivo. Fechou? Sem muito segredo. Tópico 3, módulo de livros. O que eu quero de vocês é um CRUD de livros. Novamente, um CRUD é uma operação de create, read, update e delete, tá? Aqueles métodos que a gente fez no Let's Dev. Apenas admins podem fazer as operações da biblioteca, tá? Apenas o admin da biblioteca pode criar, ler, fazer um update ou deletar aqueles livros. Tá, na verdade o read não. O read qualquer um pode fazer, tá? Mas o resto somente admins. Então vou deixar aqui especificado, ó. CUD. CUD. Pronto. Tá. Outro método que eu quero de vocês, que seja possível atribuir livros já existentes à livraria. Então preste atenção. Você pode criar um livro. Esse livro você não cria na livraria, você cria no sistema, tá? Porém, para criar esse livro, você tem que ser um admin de alguma biblioteca que já existe, certo? Se você é admin de alguma biblioteca que já existe, você pode criar um livro. Você não está criando um livro para a sua biblioteca, você está criando um livro para o sistema, tá? Esse livro ele pode ser vinculado à sua biblioteca ou biblioteca de outros admins que queiram pegar aquele livro para a biblioteca dele para poder oferecer para usuários, certo? Um livro pode pertencer a muitas livrarias, assim como uma livraria também pode ter muitos livros. Então fica implícito aqui um relacionamento many to many. Quem ainda tem dificuldades em entender essas nomenclaturas, pesquisa em many to many no YouTube. Vai ter muitos vídeos de explicação lá, beleza? O que eu posso falar mais sobre aqui? Um livro, vou colocar aqui, ó. Um livro tem um nome único. Vou colocar assim. O nome do livro deve ser único. Pronto. Ou seja, você não pode criar dois livros com o mesmo nome no sistema, tá? Também deve ser possível, no módulo 3, no módulo de livros, buscar por todos os livros existentes, tá? Ou seja, qualquer um, você não precisa ser admin para pegar uma lista de todos os livros existentes. Deve ser adicionado nessa rota de buscar todos os livros, carries para alterar o formato de busca, né? Onde você pode passar, por exemplo, o nome de uma biblioteca, que também deve ser único, tá? Deixa eu colocar aqui também. O nome da biblioteca deve ser único. Nesta carry, você deve poder passar um nome ou um ID, como vocês acharem melhor, de uma biblioteca de livros, tá? Assim você recebe uma lista de livros só daquela biblioteca específica para poder ser alugado. Você deve adicionar carries para alternar o formato de busca para que traga apenas um livro específico novamente. Você pode passar o ID do livro ou o nome do livro e você receber todas as correspondências daquele livro para todas as bibliotecas. Então, digamos que você está procurando o livro 1984 e você está buscando, você quer ver quais bibliotecas possuem aquele livro e quanto o aluguel daquele livro, né, custa em cada biblioteca. Para você poder saber a melhor opção ali para você pegar emprestado aquele livro e dar uma lida nele, né? Como se fosse uma livraria mesmo, paga. Uma rota para alugar esses livros. Então, cada livro ele pode ser alugado por apenas um usuário por vez. Cada livro ele fica implícito, né? Eu não deixei isso escrito aqui, mas é óbvio para quem pensar um pouquinho que cada livro deve ter um valor de aluguel ali correspondente a biblioteca, né? Então, cada livro, quando for vinculado à biblioteca, vai ter que ser atribuído um valor de aluguel para ele naquela biblioteca específica, né? Beleza, sem segredo. Cada livro ele só pode ser alugado uma vez por usuário. Rota para devolução de livros. Uma vez que o livro é devolvido, deve ser calculado o valor a ser pago utilizando o valor hora estabelecido no objeto do livro. Caso o prazo de devolução estabelecido no objeto da livraria tenha sido extrapolado, cobrar multa de 25% do valor total. O que quer dizer aqui? Você não paga para alugar o livro, tá? Você aluga o livro, primeiro você pega emprestado
de acordo com o tempo que você ficou com ele. Quando você devolver ele, vai ser calculado uma conta, né? Pegando o valor hora, multiplicando pelo tempo que você ficou com esse livro. E obviamente, quando você aluga esse livro, o livro tem um prazo de devolução, né? Como vocês vão fazer isso? Se virem. Criem a regra de acordo com o que vocês acham legal, tá? Se a livraria vai deixar definido o prazo de devolução, se vocês vão dizer, ó, entrego daqui a uma semana, não sei, façam como vocês acharem melhor, acharem interessante para aplicação, tá? Na maioria das vezes, na vida real, é isso que vai acontecer. Os analistas de projeto, hoje em dia, gente, eles estão sempre sobrecarregados. Eles estão com 3, 4, 5, 6, 7 projetos debaixo da asa deles e eles geralmente não conseguem dar conta de passar todas as regras de negócio e requisitos de aplicação bem mastigadas. Então vocês vão ter que pensar nesses mínimos detalhes ao construir aplicações no back-end. Back-end é somente lógica e regra de negócio. E a gente não tem as regras de negócio bem definidas, diferente do, por exemplo, o front-end. O front-end tem um design que mastiga todas as regras para ele e só dá, faz isso. No back-end a gente não tem, a gente tem que pensar, a gente tem que construir e criar regras de negócio. Então vai muito da parte da criatividade ali, certo? Então, vamos seguir. Uma vez que você devolveu esse livro, se tivesse extrapolado o prazo, depois de calculada a conta, você vai pegar e vai pegar mais 25% daquele valor e vai gerar uma conta para o usuário pagar. Novamente, fica implícito que deve ser gerado um objeto de conta para o usuário, tá? E que esse objeto ele pode ser pago ou não. Ou não sei, façam como vocês quiserem, entendeu? Fica implícito aqui. Eu não vou julgar essa parte, isso aqui fica de acordo com o raciocínio de vocês, como vocês acharem melhor. Não vou deixar instruções para isso, certo? Se não quiserem fazer, não precisa fazer, tá? Pode ser só visual também, se acharem muito complexo. Não tem problema. Tópico 4, é o módulo 4, na verdade. A gente quer fazer uma tabela de auditoria. Ou seja, todas as operações de aluguel devem ser salvas nessa tabela de histórico de auditoria. Devem estar detalhados os seguintes dados: a livraria, o livro que foi alugado, o cliente que alugou o livro, a data de início do aluguel do livro, a data de fim do aluguel do livro e o valor total dessa conta. Beleza? Se quiserem adicionar coisas ali, se foi pago, se não foi, se não sei o que, se não sei o que, fica a critério de vocês, tá? Tópico 5, considerações finais. Todos os serviços precisam conter testes. Ah, tinha colocado aqui. Beleza. Conter testes unitários com pelo menos 50% de coverage. Coverage, gente, é a cobertura dos testes, tá? O Jest, que é a dependência que a gente vai utilizar para os testes unitários, ele vai mostrar para vocês o quanto você cobriu daqueles casos de uso daquele serviço, tá? E ele vai colocar, cara, você só cobriu 30% dos possíveis erros desse caso. Cara, você cobriu 70%. Cara, você cobriu 50%. Aqui a gente quer que você cubra pelo menos 50% de todos os casos de erros daquela aplicação, tá? Deve ser utilizado o switch sempre que possível. Eu não quero ver milhares de ifs na aplicação, um monte de if, else encadeado. Não vamos aceitar isso, tá? Não devem ter milhares de return na aplicação também, tá? Então vou deixar aqui evitar if hell, evitar return hell, tá? Vou deixar aqui assim. O que bugou? Pronto. O que é isso? O if hell é quando você tem vários ifs ou encadeados um dentro do outro ou em sequência no mesmo escopo. A gente não quer isso. E o return hell é quando você tem vários retornos possíveis no mesmo escopo. Não. Ao invés de você fazer vários retornos, você cria uma variável e você pode definir um valor para aquela mesma variável de acordo com o escopo. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Code. Vamos pegar aqui o TypeScript. Pronto. Então você tem um const myVar. E aí você vai dizer assim, na verdade que não seria const, né? Que seria let myVar. E ao invés de você definir o valor para ela, você vai dizer que a sua var é do tipo number, tá? Beleza. Você definiu um tipo, você não declarou um valor para ela. Ela está vazia. E como você deu um let para ela, você não deu uma constante, você pode redefinir esse valor tranquilamente. Então você pode colocar aqui uma pergunta agora. Const, sei lá, question. Vamos colocar assim, const question. Aí você coloca
sei lá, alguma condicional aqui dentro. Nossa condicional vai ser, sei lá, vamos colocar assim, bem didático, né? Um maior que dois. Isso aqui é uma condicional, você está impondo a condição. Mas pode ser qualquer comparação aqui, qualquer coisa. Qualquer tipo de comparação que vai trazer uma resposta de true ou false, ou qualquer outro tipo de coisa. Tipo assim, sei lá, vamos colocar assim, num1 mais num2. E vamos criar essas variáveis aqui. Const num1, a gente vai dizer que é 10. E aqui const num2, a gente vai dizer que é 20. E aqui a gente pode validar isso daqui, no 1 mais no 2. A gente sabe que a resposta é 30, mas no código isso aqui pode ser algo dinâmico, entendeu? Algo que está sendo passado via requisição, por exemplo. E aqui, aqui vocês podem colocar um switch, tá? Question. E aqui a gente pode colocar assim, caso a resposta disso aqui seja 10, então faça alguma coisa. Só um exemplo aqui, tá, gente? E a gente pode falar, caso seja 20, a gente faz a mesma coisa aqui. Não vou escrever de novo, porque eu não sou bobo nem nada. Beleza? Ops, escrevi errado aqui, né? Isso. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Caso seja 30, beleza. Por default, se não for nenhum desses, eu não quero fazer nada. Só quero que breque tudo. Pronto. Nosso switch está criado. E aí aqui dentro, a gente pode definir isso daqui, tá? De acordo com o que for cada coisa. Então a gente pode colocar qualquer coisa que a gente quiser aqui dentro, por exemplo, a gente pode fazer isso, ó. myvar, ups, eu não copiei. myvar, igual. Pronto, a gente pode fazer isso aqui. Vamos tirar esse escopo do nosso console log. Vou colocar assim. Caso aqui 20, 30. E aí aqui embaixo a gente faz o return do myvar. Pronto. Muito melhor do que fazer um return em vários casos de uso. Que seria fazer um return aqui. Aí a gente tiraria esse break. Tiraria isso. E ainda teria um return aqui embaixo, tá? Por incrível que pareça, isso acontece muito, tá? É um erro crasso. O código fica muito ruim assim, muito ilegível, tá? Não dá. Façam daquela maneira. Assim. Então a gente está definindo uma variável, a gente não sabe o valor que ela vai ter ainda, mas a gente já sabe que no fim de tudo, essa variável vai ser retornada. E de acordo com as condicionais que forem rodando ao longo do código, isso aqui poderia ser com um bloco de if? Poderia. Mas, como já foi dito ali, a gente prefere utilizar o switch sempre que possível. O switch ele é mais performático, ele deixa o código mais legível, ele é muito melhor. Então, se for o caso 10, a gente vai dizer que a nossa variável tem essa string aqui, resposta 10, se for o caso 20, a resposta é 20, se for o caso 30, a resposta é 30. E aí a gente retorna a resposta que a gente não sabe qual que vai ser. Mas se for alguma dessas três, a gente quer retornar uma string. Se não for, a gente pode ainda colocar aqui, se não for nenhuma dessas, a gente pode colocar aqui, myvar. Não, pode colocar assim, ó, resposta indefinida. Pronto, a gente não sabe qual que é a resposta. Perfeito, entendeu? Código super legível, super simples ali para a gente trabalhar em cima dele, certo? Deve ser utilizado de recursividade sempre que for necessário. Abordei recursividade lá no Let's Dev, voltem nas aulas, voltem para dar uma olhada, quem não lembra. Quem já fez no código, quem codou e talvez tenha esquecido, volta no código, vai ler o código, vai pensar no fluxo que a gente fez no código, o que está sendo feito naquela recursividade. Se eu não me engano, foi no delete, né, de usuário, ou no update de usuário, um dos dois, ou talvez nos dois, tá?
e aprendam. Não copiem por copiar, foquem no aprendizado, tá? Todo e qualquer tipo de ID ou token deve ser passado pelos headers da aplicação. Não quero token sendo passado por parâmetro de rota, nem carry, nem por body, tá? Token, ID de usuário, ID de livro, ID de livraria, qualquer ID, qualquer token deve ser passado por header, tá? Padrão para você criar um header. Vou colocar aqui header de ID de usuário. X user ID. Esse é o padrão que a gente usa. O X sempre na frente, tá? Vou colocar header de nome de livro. X name book. Ou a gente pode colocar assim, book name. Não tem nenhum problema, tá? E segue esse padrão. Tem que deixar claro que isso aqui é um exemplo, né? Senão o pessoal vai querer utilizar isso. Exemplos. Pronto. Senão o pessoal vai querer copiar e fazer igual. Vocês não precisam fazer igual, tá aqui. É só um exemplo, tá, gente? Esse teclado tá horrível. Tá. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui. Espero que todo mundo tenha entendido, tenha ficado bem claro aí todos os pontos. Se tem algum ponto não ficou claro, vocês podem jogar no grupo sem problema nenhum. A gente já tem quantos minutos aqui? 36 minutos, tá? De explicação do projeto. Finalizando aqui, eu vou fazer essas aulas aqui para vocês de Docker e de testes automatizados. A gente tem também um arquivo aqui que eu acabei passando, né? Nem abri ele, de evaluations para que vocês entendam um pouco melhor. Se não ficou claro, nosso encontro semanal, o que seriam essas evaluations, etc. Eu criei esse arquivo aqui para que fique tudo o mais mastigado possível. O que é isso? Para que serve isso? Como se comportar numa avaliação? Então, dei uma lida nele, entendeu? O que são as evaluations? Por que fazer elas? Pontos importantes, o que é válido, o que não é válido, tá? Quando uma evaluation pode ser negativa, tá? Boas práticas para o avaliador, boas práticas para o avaliado, né, no caso. Não sei porque eu coloquei o autor, autor do código, tá? Mas vou colocar aqui o avaliado, tá? Porque eu fico com medo de o pessoal confundir, né? Porque só tem um R no final, que não tem um R, tá? Tava certo quando eu escrevi. Agora que eu estou errado. Considerações finais, segunda considerações finais, e deixei uma página de referência aqui para quem quiser, tiver vontade de ler sobre boas práticas para code review, para programadores, etc. Beleza? Vou deixar aqui também no nossos conteúdos do projeto uma página de Docker aqui, tá? Para falar um pouco sobre comandos do Docker, sobre a instalação dele, sobre para que ele serve, toda aquela frescuraiada ali. Fechou? Tamo junto, gente. Até a próxima e é nóis!